por aqui. Vamos continuar com esse assunto, professor Renato, boa tarde. Era isso que o Felipe falou, né? E eu queria perguntar justamente isso para o senhor. O senhor considera que a realeza britânica é transparente em casos como esse que a gente está acompanhando agora da Kate? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com esse enorme público. Elizabeth II tinha uma frase muito interessante, atribuída pelo menos a ela: se nós aparecemos, acreditam na gente. Essa frase significa uma atitude de transparência, uma questão básica, basilar da credibilidade que a monarquia passa ou deveria passar para o seu enorme público. E, diferentemente de outros sistemas de governo, a monarquia tem uma dependência muito grande da opinião pública. É necessário realmente passar uma imagem de credibilidade, porque a partir do momento que se crê, você consegue governar. Caso contrário, você tem realmente rumores dessa natureza, o que termina prejudicando o andamento, porque, independente de você ter um poder maior ou menor, já que são tarefas que estão previamente definidas, porque, afinal de contas, o rei é um chefe de Estado e divide, vamos dizer, os seus compromissos com outros membros da realeza, eu diria que, nesse momento, muito mais em função do seu próprio estado de saúde, já que ele teve que redistribuir compromissos públicos, inclusive a própria rainha Camila tem assumido a dianteira desse papel, mas nesse momento em que se há um erro, de fato, que é cometido na divulgação de uma imagem que que todas as avaliações dizem que foi manipulada, você prejudica algo, ou pelo menos cria um caldo muito complicado numa situação que já é de uma grande dúvida. Afinal de contas, desde o Natal, que ela não é vista em público, até o momento já se passaram alguns meses. Quase 3 meses. Afinal de contas, vamos voltar àquela pergunta: o que aconteceu com Kate Middleton? Então, a opinião pública está em dúvida sobre exatamente isso. E não há uma resposta que, de fato, satisfaça, o que só alimenta a especulação. Eu diria que isso forma um caldo e que a gente não sabe aonde vai dar, mas uma coisa é certa: do ponto de vista de comunicação, nesse momento, o Palácio de Buckingham tem errado. O senhor, inclusive, escreveu um artigo recentemente falando sobre esse soft power da realeza britânica, que é justamente a forma com que eles exploram a mídia e a mídia também os explora para tratar sobre o dia a dia os compromissos oficiais e se colocar como uma figura importante de poder no mundo. O senhor acha que esse é um caso que se encaixa nisso? Assim? Não que eu esteja insinuando que esteja sendo feito propositalmente, mas que quando a gente tem assuntos como esse, vindos da realeza britânica, é uma forma que eles usam também para se colocar como figuras importantes ainda no cenário internacional? Com certeza, Bruno, porque você tem, no caso do soft power, ou o exercício do poder suave, algo que influi tanto interna quanto externamente. E, é claro, se o tema de Kate está pautando a mídia, e vamos lembrar que nós estamos vivendo um mundo com uma série de problemas graves, não é? E, de repente, esse tema, vamos dizer, toma a maioria dos noticiários e jornais de tudo quanto é tipo no noticiário global. Então, você tem realmente uma curiosidade muito grande. O exercício que eu chamo do poder suave é porque existe o exercício, de fato, do poder, porém de uma forma muito mais tênue, de uma forma de encantamento, de uma forma que as pessoas não percebem exatamente como é que elas estão sendo orientadas e influenciadas. Eu vou dar um pequeno exemplo. O fato de Charles ter assumido a sua doença e ter divulgado de uma forma pública, coisa que não era muito comum na realeza britânica, levou uma grande quantidade de homens, tanto no Reino Unido quanto no mundo inteiro, a se preocupar de fato, a fazer exames periódicos de próstata, que deveria ser muito mais comum. Mas a gente sabe que não somente aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, está investido uma série, inclusive, de preconceitos. É um assunto delicado. É um assunto sempre muito delicado. E Charles, ao assumir isso, ou seja, estou com câncer, não é evidentemente na prova, foi o que ele colocou, e que vou procurar o tratamento, porém limitou-se o quê? A não divulgar a continuidade do tratamento. Então você não sabe, você sabe que ele vai ao médico, faz, mas não sabe o andamento, vamos dizer, dia a dia, cotidiano.
isso, de alguma forma, influencia e muito. Então, o exercício do poder suave é esse. Se não exerce de uma forma de coação, de uma forma violenta, mas é capaz de influenciar pelos seus bons atos. A capacidade transcende, porque e é interessante porque não é a única monarquia a se comportar dessa maneira, mas é a única de alcance midiático global. Se acontece alguma coisa na realeza japonesa, vamos dizer, pode ter alguma repercussão, mas não terá um peso global. E vamos levar em conta que são pessoas que têm... Elizabeth II tinha aproximadamente 600 eventos por ano para participar. Se você somar, dividir pelo número de dias úteis do ano, você imagina que era uma rainha muito ocupada, né? Só que isso durou 70 anos, então você imagina como marca. Então elas estavam em quê? Em causas, em apoio a situações ligadas a veteranos de guerra, a causas ligadas à história do país. É um padrão, né? É um padrão. Então você tem uma distribuição de tarefas que tornam a família real pública. E isso vai de encontro àquilo que eu comentei agora há pouco. Para que acreditem, é necessário que estejamos presentes. Sim. Agora, presentes, temos que lembrar que estamos em tempos de mídias sociais. As coisas não param. Não param. Você tem produção e consumo funcionando simultaneamente. Você tem a utilização de mídias que são, vamos dizer, muito mais baseadas em rumores. É isso. Não é notícias que a gente até duvida dos conteúdos. Mas só que isso se mistura no mesmo caldo e faz com que você gere outras e outras interpretações. Sim. Então, a chamada teoria da conspiração, como o Felipe agora há pouco colocou, é exatamente isso. Eu tenho visto coisas assim absurdas.